Bom dia, pessoal do oitavo ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na nossa última aula online, nós tivemos a leitura do primeiro capítulo, primeira parte da leitura do primeiro capítulo do livro Mitologia Nórdica, que nós estamos lendo em conjunto em sala de aula. Começamos a primeira parte, nas nossas futuras aulas, vamos ler outros capítulos, tá? Por enquanto a gente deixa um pouquinho de lado. Espero que todos vocês tenham lido o restante. Tá? O restante, quem não leu, uma das turmas não deu para trabalhar porque semana passada a gente teve um feriado. Então, uma das turmas, se vocês não tiveram uma aula voltada para o livro, que nem foi a última aula online, vocês terão, dentro dessa semana, alguma aula para compensar isso, tá? Para vocês, a turma PA, eu acho, a turma PA que teve a aula já voltada para o livro, sobre o conto Antes do Princípio e tudo mais, que é a criação do mundo da mitologia nórdica, né? Nós vimos que é a criação desse mundo, como ele foi criado segundo acreditam os nórdicos, né? O pessoal do norte da Europa, ali, aquela região, tá? A gente vai voltar a isso depois, vamos fazer alguns exercícios em relação a isso, vamos fazer produção textual e exercício de verificação de texto, tá? As aulas desse bimestre, que os textos que a gente, no bimestre passado, trabalhou vários textos diferentes, nesse bimestre a gente vai trabalhar toda semana um pedacinho do texto desse livro. Então leiam, porque vai ser importante para suas notas qualitativas. E a nota bimestral, o simulado, também vai poder cair perguntas a respeito do livro. Então vão sabendo que vamos ler o livro. Mas o livro tem uma leitura muito divertida, muito interessante. Então vocês vão gostar de ler. Não é nada enfadonho, eu escolhi um livro que é um livro legal, um livro bacana, tem histórias que vocês podem relacionar a jogos, a outros livros, a filmes que vocês já viram. Então vai ser interessante, tá bem? Então, continuando a aula de hoje, voltando para cá, a gente vai continuar meio que o assunto da outra aula. A gente estudou as vozes verbais e a gente viu que tínhamos em alguns verbos na passiva, tá? Nas vozes verbais passivas, a gente tinha umas partículas apassivadoras, no caso do analítico, no sintético, tá? Que era aquilo da gente acrescenta o si, né? A gente acrescenta que o SE, o si, que é chamado da partícula apassivadora. Então eu peço para que vocês abram o livro de vocês na página 71. Abriram? Tá, então vamos lá. Temos um anúncio aqui, ó. Vende-se fazenda. Vende-se uma fazenda no Pantanal. 400 hectares, casa-sede com 5 suítes, sala para 3 ambientes, 3 banheiros, piscina olímpica e parque. 5 milhões. Fone, e vem o telefone embaixo, né? E a gente vê a foto da fazenda. É um monte de vaquinha, eu não acho que venha já com as vacas, não. Eu acho que é sem vaca, tá? E aqui a gente vê o seguinte, pessoal. A gente vê aqui, ó, vende-se. Nessa frase aqui, vende-se, a forma vende-se, ela corresponde o quê? Ela corresponde à voz passiva sintética, tá? É a voz passiva sintética. O pronome se, ele recebe o nome de quê? De partícula apassivadora. É esse pronome se que recebe esse nome, partícula apassivadora. Então, sempre que a gente vê o vende e aquele travessão se, compra, travessão se, aluga, travessão se, sempre esse se vai ser o quê? Nesse caso, né, no verbo transitivo direto, ou verbo bitransitivo. São nesses casos que a gente vai ter isso, tá? A gente tem que prestar atenção nisso. Por quê? Porque quando a gente fala vende-se, a gente tem que saber o que, né? O que é que se vende? Nesse caso é a fazenda. Se está colado, se diz vende-se, está colado no carro, a gente sabe que o que? Que está vendendo aquele carro. Por mais que não esteja escrito, está no contexto, está no nosso contexto. Então, faz sentido dessa forma, né? Quando eu digo vende, se eu dissesse vende fazenda, o sentido fica diferente, né? Parece que a gente está querendo comprar a fazenda e não que a gente está querendo vender,
tá? A gente chega para alguém e fala, vende fazenda, parece que a gente está pedindo para a pessoa vender, né, a fazenda. Então, o se, ele também é um índice de indeterminação de sujeito, ele também pode aparecer como um índice de determinação de sujeito. Aqui, anteriormente, a gente viu ele sendo a partícula apassivadora. Ele vai ser partícula apassivadora quando o quê? Quando a gente tem um verbo transitivo direto, ou seja, pede complemento, e o complemento o quê? Não tem preposição, ou quando ele é um bitransitivo, pede um complemento, o complemento não tem preposição, um deles não tem preposição, e o outro tem preposição, tá? Agora, o se como índice de indeterminação do sujeito, ele acontece quando se liga os verbos que não sejam transitivos direto ou transitivos direto e indireto, ou seja, bitransitivos. É nesse caso aqui que a gente chama ele de índice de indeterminação de sujeito. Prestem atenção nisso. Eu posso colocar na prova algumas questões que sejam para você identificar se o se ele é uma partícula apassivadora ou se ele é o índice de indeterminação do sujeito. Então, prestem atenção nesse assunto. Para identificar isso vai ser fácil, né? Por quê? Porque vocês todos já aprenderam muito bem como identificar um verbo transitivo e um verbo intransitivo, tá? Que seria nesse caso, né? Aqui, ou o verbo transitivo indireto. Quando é um verbo transitivo indireto, a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Verbo intransitivo não, verbo intransitivo nem vai ter o se. Tá? Não teria como. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Precisa-se de secretária. Se eu digo precisa-se, o verbo ele é o quê? Esse verbo, ele é um verbo transitivo indireto, isso mesmo, verbo transitivo indireto. E por que é transitivo indireto, professor? Não estou sabendo porque ele é indireto. Porque temos a preposição, temos o de ali, ó, o de secretária, tá? Então, ele é um verbo transitivo indireto e o se, ele está sendo um índice de indeterminação do sujeito, tá? É importante a gente notar aqui que na função de índice de determinação do sujeito, o verbo ao qual o pronome se liga deve ficar na terceira pessoa do singular, tá? Na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele, tá? É o ele. Essa oração aqui, ó, precisa-se de secretárias. Novamente a gente tem o índice de determinação do sujeito, tá bem? Então, pessoal, agora eu quero que vocês continuem a leitura que tem na questão 1, na página 72, e façam o exercício da página 72 a 74, tá bem? 72 a 74. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e amanhã eu vou estar botando o texto para vocês lerem a continuação daquele texto. Ou vou estar colocando umas perguntas sobre o texto para saber quem foi que fez. Respondam com o que vocês, com suas próprias palavras, tá? Respondam com suas próprias palavras no caderno e isso daí vai valer que nem nos outros bimestres a gente teve as atividades que valeram os vistos, que valem muitos pontos para a nota qualitativa. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pessoal, e é isso. A aula de hoje vai ficando por aqui. Tchauzinho.